Boa tarde a todos que estão chegando nesse canal. Bom dia, boa noite, dependendo da hora aí que vão assistir. Depois que ficar gravado esse vídeo, a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os irmãos, os seguidores. Já vou pedir a ajuda de vocês deixando um like, compartilha com os amigos, com aqueles que não são amigos também. Coloca aí nos status, nos grupos. Sentimos de abrir na tarde desse dia para falarmos sobre o assunto que está sendo mais comentado esse mês, né? O Natal. Semana que vem está se aproximando mais uma mudada de ano. E nós vivemos dentro de um crescimento muito grande de religiões, né? Religiões, um diz a salvação está aqui, outro diz a salvação está acolá. E o assunto que nós sentimos de abrir na tarde desse dia é sobre o Natal, né? Da onde se surgiu a figura do Papai Noel, dessa entrega de presentes, essa comemoração de um dia natalício, né? Natal significa nascimento, né? E as nações atribuem isso ao nascimento de Jesus, né? Mas nós sabemos muito bem que os livros históricos e também a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, examinando em seus pontos, em suas concordâncias, que Jesus não deixou, Deus não deixou assinalado um dia específico do nascimento de Jesus. Dizem os livros históricos e alguns examinando entre as concordâncias, que dá para entender mais ou menos que Jesus nasceu entre o meado de setembro e outubro. Não foi nesse meado de novembro, dezembro, não foi nessa época não. Para a gente entender isso, a gente temos que falar sobre a história de Noé, né? Noé, ele foi uma pregoeiro que pregou a destruição da terra no dilúvio, né, pelas águas, e ele construiu uma arca, e ele foi zombado pelo meio das nações, ele foi zombado, mas ele construiu a arca, como alguns já conhecem a história. O dilúvio aconteceu, e Noé, junto com mais 7 pessoas, foram salvos do dilúvio, né? Depois que a arca baixou, então Noé, ele continuou cultivando a terra, e diz que dentro da arca com Noé escaparam Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, né? Noé, ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Em algumas outras escritas de algumas outras Bíblias diz Cã. Nessa daqui está escrito Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé. Eles foram os 3 filhos de Noé. Como muitos sabem, né, para não estender a história, Deus, ele fez um pacto com Noé. Noé foi obediente a Deus, né? Plantou uma vinha, e quando ele plantou essa vinha, sentiu muita alegria por Deus ter abençoado a terra novamente por Noé e pela sua família. E Noé veio a se embriagar, né? Quando ele se embriagou, ficou nu. E Cão, ele zombou da nudez do seu pai Noé. E Sem e Jafé pegaram a capa e cobriram a nudez de Noé. Quando Noé despertou da sua embriaguez, soube daquela história, e amaldiçoou a Cão, dizendo que ele seria escravo dos seus 2 irmãos, né?
E nós sabemos que Cão, ele gerou filhos, Sem também e Jafé também. Aqui no capítulo 10 de Gênesis, fala sobre a descendência de Noé. Aí fala dessa maneira: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Nasceram filhos de Cão, de Sem e de Jafé depois do dilúvio, né? Os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Madaim e Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifá e Torgama. E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis, Quintim e Donaim. Por estes foram repartidos as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Aqui fala que segundo suas línguas, suas terras e suas nações, só que aqui ainda não tinha havido mudança de línguas não, todos falavam a mesma língua, só que aqui ele já começou a pronunciar aqui no versículo 5 do capítulo 10, que lá na frente haveria, né, as mudanças de língua, e foram repartidos as tribos, as nações, as famílias, as terras, né, foram divididas. Versículo 6 diz: e os filhos de Cão são Cusi, Mizraim, e Pute e Canaã. E os filhos de Cusi são Sebá e Ávila e Sabitar e Ramá e Sabteca. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. E Cusi gerou Anirode. Quando nós vamos explicar essa história aqui, irmãos, a gente fala que Nirode era filho de Cão, mas na verdade ele era neto. É porque naquela época chamavam os avós de pai. Então Nirode, ele era neto de Cão. Filho de Cusi. Ele era neto de Cão, não era filho. É porque naquela época chamavam os avós de pais, né? E Cusi gerou Nirode, e este começou a ser poderoso na terra. Então, para nós ganharmos tempos aqui, meus irmãos, Nirode, ele foi, como diz aqui, ó, Nirode, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Ele era considerado como caçador porque ele foi habilidoso na caça, ele tinha força no meio da caça, no meio do campo. Então ele era chamado Nirode, o poderoso. E esse mesmo é que lá na frente ele conseguiu ser honrado por começar a construir uma cidade vertical, a chamada Torre de Babel. A Torre de Babel. Ele começou a construir a Torre de Babel, Nirode, e começou a se levantar contra os mandamentos de Deus, porque em Adão e em Eva foi profetizado pela boca do próprio Deus que enchessem e povoassem a terra. Deixa eu fechar aqui a janela um pouco para a luz não pegar muito para cá, o sol.
Então Deus fez uma promessa que era para a terra ser povoada, ela ser preenchida de seres viventes, né? Adão e Eva geraram Caim, Abel e veio-se embora. Mas quando chegou em Nirode, filho de Cus, então ele, sendo poderoso na caça, ficou famoso e ele foi ganhando honra entre os homens e ele tentou construir uma torre chamada Babel. Isso para que o povo não se espalhasse sobre a terra e que ficasse num único lugar. Ele quis criar uma cidade vertical para o povo não sair do poder dele, né? Mas quando Deus viu isso, no capítulo 11 de Gênesis, Deus ele colocou confusões entre as línguas e a torre foi destruída, né? Ou seja, Deus derrubou o poder, a honra de Nirode. E esse Nirode, ele matou o seu pai, Cão, ou seja, matou o seu avô, né? Ele levantou contra, matou ele e ficou com a mulher do seu pai. Vamos usar a linguagem da Bíblia, né? Ele ficou com a mulher do seu pai, que era Samires. E começou a se levantar contra tudo que era de Deus e gerou uma guerra no meio da própria parentela, no meio dos próprios irmãos. Ele foi gerando uma guerra, matou o próprio pai, né? Matou o avô e tomou a mulher dele e se prostituiu com ela, e ela com ele, né? E depois, Sem, o seu tio, vendo que ele estava se levantando muito, Nirode estava se levantando muito contra as coisas de Deus, ele matou o seu sobrinho, né? Nirode. E quando ele matou Nirode, ficou em Semires um filho de prostituição, chamado Tamuz. A palavra de Deus fala que Nirode nasceu nessa época agora, né, de novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, que era um tempo muito frio. E nesse tempo frio, morria muitas pessoas de frio por não ter aquecedores, por não ter cobertas, eles morriam de frio. E nessa época, foi a época que Nirode ele nasceu, né? Nessa data de dia 25 de dezembro, né? E depois que Sem matou Nirode, então nasceu de Semires o filho da prostituição, que foi Tamuz. E esse Tamuz também seguiu a mesma profissão do pai, caçador. E um dia ele estava na mata e a história conta que ele foi morto por animais. E Semires, a sua mãe, encontrou ele morto e ali juntou as mulheres e começaram a chorar pelo Tamuz, né? Que ela ensinou para as mulheres que ele era um deus, que ele era a encarnação de Nirode. Tamuz era a encarnação de Nirode. E quando ele morreu, pelas feras, ela ditou para as mulheres que ele tinha voltado para o céu, para Deus. Então, como era um tempo frio, que saía o sol, ela ensinou para as mulheres que Tamuz ele veio encarnado no sol. Ele nasceu na encarnação do sol, porque quando o sol abriu o olho, que esquentava, o povo ficava de frente do sol para poder combater aquele frio, e as mortandades começou a diminuir. Então, eles tiveram o sol como um deus. É tanto que aqui, em 8 de Ezequiel, fala as abominações no santuário. Aí aqui Ezequiel, ele já profetizou e falou contra Semires, falou contra
Nirode e falou contra Tamuz, contra o sol, a adoração ao sol. Está escrito assim, ó. Sucedeu, pois, no 6º ano, do mês 6º, do 5º dia do mês, quando eu, assentado na minha casa, e os anciões de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um relâmpago, com cor de ambar, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito aqui com E maiúsculo, significa o Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, glória ao Senhor, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes, que provocam ciúmes. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste para que me afastem do meu santuário, mais verás ainda maior abominação. Ou seja, aqui Ezequiel já estava profetizando a época de hoje. Deus estava revelando para ele abominações, o que o povo estava fazendo dentro das recâmeras, dentro dos seus quartos e dentro do santuário, do lugar santo. E Deus falou aqui na visão para Ezequiel que haverá ainda maior abominações do que essas. Naquela época Deus falava para Ezequiel, já sinalizando a época de hoje. Versículo 7 diz assim: E levantou-me a porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor da casa. E 70 homens, preste atenção, viu? E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jezanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espécie de nuvem de incenso. Os homens mais velhos e mais honrados, junto com Jazanias e Safã, que eram homens de nomes, estavam dentro desse lugar, olhando para as paredes, cheias de imagens de répteis pintados, com incenso na mão, ou seja, uma lamparina e um incenso, olhando para as pinturas na parede. Os homens mais velhos, viu? Foram enganados e estavam lá com eles. Versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens?
e eles dizem: o Senhor não está nos vendo. O Senhor abandonou a terra. Glória a Deus. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estava ali mulheres unidas com Samires, assentadas, chorando por Tamuz, que foi na hora que ela ensinou as mulheres a fazer isso aqui, na hora que ele morreu, comido por um animal. Ele era caçador e ele foi morto por uma caça. E ela colocou as mulheres tudo para chorar em volta de Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominação maior do que esta. O Senhor já estava apontando para a época de hoje. Para a época de hoje. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Era um tempo de frio, e por não ter aquecimento, muitos estavam morrendo. Tamuz morreu. Semires falou que ele foi levado de volta para o céu, para Deus. As mulheres choraram por ele, por Tamuz, tendo ele como um Deus. E ela disse que ele voltou encarnado no sol. Quando o sol abriu o olho, que o povo começava a se aquentar e as mortandades diminuía, então o povo começava a adorar o sol. Começava a ficar de frente do sol e tinha o sol como Deus. E eles ficavam com as costas viradas para o templo, deixaram de acreditar nas providências de Deus e foram adorar o sol. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me. Isso aqui é Deus que está falando, viu? E eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Isso aqui quem falou foi Deus para Ezequiel no arrebatamento. Ele mostrou Semires chorando com as mulheres, adorando o Deus Tamuz. E 25 homens na casa de Judá, com as costas viradas para Deus, para o templo, e adorando o Deus Sol. Adorando o Sol. Aí naquela época, eles vieram através de Nimrod, Semires e Tamuz. Eles criaram estátuas e começaram a levantar mais a prosperidade de ídolos. E depois quando foi, por isso que aqui diz na palavra aqui de Ezequiel, que haverá maior abominação. Deus diz aqui para Ezequiel: viste, filho do homem, o que eles estão fazendo, as abominações que eles estão fazendo dentro do santuário, haverá maior abominação do que essa. Ou seja, na época de Ezequiel, Deus já estava profetizando essa época da agora. Aí o que acontece? Quando Nimrod morreu, Semires, ela ficou com o bebê Tamuz e criaram uma estátua de uma mulher com um bebê dando de mamar. Era Semires e Tamuz. Na época de hoje, depois de Cristo, depois da morte de Cristo, eles só
mudaram os nomes, mas são os mesmos ídolos, são os mesmos deuses que servem de atrapalho e de desvio para o povo cristão na terra. Hoje, eles pegam a imagem de Maria, diz que é Maria, mãe de Jesus, ali não é Maria, mãe de Jesus, e eles colocam ela com uma criança no braço, dizendo que é o menino Jesus. Ali verdadeiramente é Semíris e Tamuz. Aí eles criam uma imagem de Maria e de Jesus. E o povo religioso que não examina, não busca a guia do Espírito Santo, coloca nas paredes das suas casas, em cima dos altares, nas mesas, dizendo que é Santa Maria e o menino Jesus. Mas na verdade é Semíris e Tamuz, filho da prostituição, filho da prostituição de Semíris com o próprio filho dela, que era Nirode. Aí mais na frente, eles criam um presépio, né? Coloca o menino dentro de um coxo. E veja bem, fica na comunhão para entender que Nirode era caçador poderoso e Tamuz seguiu o mesmo caminho do pai, foi morto por uma caça ele, quando estava caçando. Aí eles aproveitam que o Senhor Jesus nasceu dentro de uma manjedoura. Aí eles pegam a imagem de Maria, da Santa Maria, mãe de Jesus, junto com o menino Jesus e José, o pai adotivo de Jesus. Aí eles vão criar aquela imagem de uma mulher dizendo que é Maria, cria a imagem de uma criança dizendo que é Jesus e cria a imagem de um homem dizendo que é José. E na verdade é Semíris, Nirode e Tamuz. E o povo, sem perceber, adora esses ídolos até hoje. Aí coloca a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, sendo que nessa data quem nasceu foi Nirode. E através dele veio essa tão grande desobediência e essa tão grande catástrofe, destruição no meio da família de Noé, a partir de Cão. Cão começou pecando quando zombou da nudez do seu pai, Noé. Foi amaldiçoado lá. Aí dele nasceu filhos, e desses filhos nasceu um chamado Cusi. E de Cusi nasceu Nirode. E de Nirode foi dando crescimento, nasceu outros filhos. Só que Nirode matou ao seu pai, Cão, para poder ficar com a sua própria mãe. Depois o tio Sem matou Nirode e essa destruição vem vindo desde essa genealogia. Desde essa genealogia vem vindo essa destruição. Aí criaram nessa época de dezembro, dia 25 de dezembro, dizendo que é o nascimento de Jesus e verdadeiramente o povo estão adorando a Tamuz. Quando Tamuz morreu comido por uma fera, que Semíris achou ele, juntou as mulheres e choraram pela morte dele. E no mesmo lugar aonde Tamuz morreu, nasceu um pinheiro. E são histórias bíblicas que você buscando através das referências bíblicas você vai encontrar. No mesmo lugar onde morreu Tamuz, nasceu um galho de pinheiro. E nesse galho de pinheiro, nasceu um pinheiro muito grande. E o pinheiro é uma árvore que aguenta as espécies das nações. Cada mudança de nação.
é de cada mudança de tempo. Ela aguenta o tempo frio, aguenta o calor, o pinheiro, ele aguenta esses tempos. É uma árvore muito forte. Então, quando nasceu aquele galho no lugar onde Tammuz morreu, aí Samires expressou para as mulheres que naquele pinheiro ali estava revivendo a encarnação de Tammuz. Aí começaram a levar presentes e pendurar naquele pinheiro, aqueles presentes, e é hoje o que colocam dentro das salas, penduram bolas coloridas, pisca-pisca, e penduram até presentes, né? Penduram presentes, sendo que Semires criou isso dizendo que era a encarnação de Tammuz. Aí quando veio o sol, né? Eu já expliquei mais na frente aqui, o povo começaram a adorar o sol, acreditando que era o poder de Tammuz, né? Aí hoje criaram aí um velhinho de barba branca, cabelo branco, uma roupa vermelha, um gorro vermelho na cabeça, com um tronel, se eu não me engano, o nome. Há tanto tempo que eu li esse nome que eu vi que eu nem me lembro. Um trenol, né? Um trenol com as enas, né? Que são animal de caça. Se a gente vê, irmão, o adversário, ele consegue enrolar o povo porque o povo não quer acreditar, irmão, na Sagrada Escritura. Eles acreditam no que fala, no que o povo fala e ensina para eles, mas eles têm preguiça de examinar. E a palavra de Deus, ela diz: errais por não examinar e por não examinar as Sagradas Escrituras. O adversário, ele mostra a sua astuta bem clara. Só que por o povo ser descrente e não ser examinador, eles são enrolados por o adversário, irmão, e passam despercebidos. Então eles criaram uma imagem de um Papai Noé, né? Que é um velhinho que vem num trenol com umas renas voante, né? Voando, e entra por uma chaminé e vem trazer presentes. E o povo são tão cego da Bíblia, não consegue enxergar a sagrada palavra de Deus, que não percebem a sua loucura. Às vezes quando a gente explica isso aqui para algum católico romano, ele diz assim: não, mas eu não adoro o Papai Noel, eu estou ali adorando a Jesus. E, irmão, é uma cegueira tão triste que o adversário dá risada desses tolos, né? Porque eles dizem que é a comemoração do nascimento de Jesus. Aí coloca um símbolo do Papai Noel. Do Papai Noel. E diz: não estou adorando o Papai Noel. Eu estou adorando Jesus. Mas Jesus não nasceu nessa época de dezembro. Repetindo, quem nasceu dia 25 de dezembro, entre novembro e dezembro, foi Nimrod, que foi pai de Tammuz, com a sua própria mãe. Olha que coisa diabólica. E depois dessas festividades agora, comemoração do Natal, que Natal significa nascimento. Nascimento. Festa natalícia é nascimento. Indo aqui para as Sagradas Escrituras, os cristãos, o povo de Deus, o Israel de Deus, o povo, os filhos de Deus, eles nunca comemoraram. Aqui na Bíblia não tem mostrando comemoração de dia natalício de nenhum cristão. Aqui na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, não tem mostrando comemoração natalícia de nascimento, aniversário de nascimento de nenhum cristão. De nenhum. De nenhum. Talvez por isso
que Deus não deixou ninguém até hoje encontrar qual foi o dia que Jesus nasceu. Porque nem encontraram e criaram esse dia, né? Dizendo que é o nascimento dele, mas na verdade está focando o povo para adorar a Nimrod, Semíris e Tamuz. Adorando uma família que se rebelou contra Deus. Uma família que se destruiu por se rebelar contra Deus. Então, nas Sagradas Escrituras, nós podemos procurar em toda a Bíblia, não tem nenhum cristão comemorando aniversário, dia natalício, de nenhum. De nenhum. Alguns, com espírito de malandragem, dizem que no anúncio do nascimento de Jesus, ali foram comemorar o nascimento de Jesus. Olha o dedinho. Ali não foi comemoração do nascimento de Jesus. Eles foram ver o menino Jesus nascido, mas eles não foram comemorar. Ali não foi comemoração do nascimento de Jesus. Vamos ver aqui. Mas só que alguns, por um espírito de malandragem no meio cristão que tem, eles passam isso para os ouvintes, né? E os ouvintes não examinam, não praticam e são levados facilmente, né? Ó, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ó, preste atenção quando foi, viu? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetou ele isso. Eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, ou seja, da geração de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela gera é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem claro aqui está bem claro e bem legível, irmão. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz. Se tivesse tempo para a gente explanar essa palavra aqui, bem bonitinha aqui, irmãos. Porque para você ver, ó, deixa eu ler aqui, para poder entrar nos magos, viu? Na parte do ouro e do incenso e da mirra. Que ali não foi comemoração do nascimento, não foi para comemorar aniversário de Jesus, não. Não foi, não. O nascimento dele, não. Ele foi muito mais alto do que isso. Quer ver, ó? E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o seu nome de Jesus. A primeira mulher que nasceu, ela não nasceu do sexo. Eu não sei nem se pode falar esse nome aqui, porque o canal pode ser que ele corte. Ela nasceu da costela do homem. Aí, eu vou dizer segunda mulher, mas são muitas. Mas é porque eu vou assinalar muitas as mulheres e as gerações tudo em uma só. Vou citar como que uma só, mas vocês vão entender que é todas. A primeira mulher nasceu sem o contato do homem com a mulher. Nasceu da costela de Adão. Eva foi a primeira mulher. A segunda nasceu do contato da mulher com o homem, né? Da mulher com o homem.
Adão e Eva tiveram contato, de marido e mulher, nasceu Caim, nasceu Abel, deles nasceram filhos e filhas. Então nasceu a mulher do contato do homem com a mulher. Depois nasceu-se homens e mulheres na terra que vieram de estéreis. Eram mulheres que não podiam gerar. Mulheres que não podiam gerar. Então já não foi mais da costela, já não foi mais somente do contato do homem com a mulher, mas foi do contato do homem com a mulher e de alguém que era estéria. Dentro da ciência, da medicina, não podia gerar, nasceu. Isso tudo para ir mostrando o poder de Deus para aqueles que crê. É para quem crê. Quem não crê, não verá a face de Deus. Quem crê, quem não crê não consegue enxergar isso, mas só quem crê. Então nasceu a mulher da mulher estéril, né? Nasceu da estéril. Quando chegou aqui em Maria, aí nasceu da virgem, para Deus mostrar que ninguém invalida o seu poder. Nem um homem, nem espírito contrário, nem força nenhuma pode deter a força do nosso Deus. Ela é onipotente. Deus, ele é onipotente. Não tem força maior do que a dele. Então, a primeira mulher nasceu da costela, a segunda do contato com o homem, já expliquei. A terceira da estéril e a quarta, né? A quarta, que é muito mais profunda essa explicação aqui. Nasceu da virgem. Por quê? Porque através de Jesus, que nasceu de Maria virgem, sem ter contato com José, nasceu Jesus de Maria virgem, que era mais impossível do que nascer de uma costela. Era mais impossível do que nascer de uma estéril diante dos homens. Era mais impossível. Então nasceu a da virgem. Nasceu Jesus. E de Jesus, pela fé, nas águas do santo batismo, hoje nasce da virgem. A virgem de Sião, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito profundo isso aqui. Muitos malandros da palavra de Deus usam de malandragem. Nessa parte que eu vou ler agora, os magos do Oriente, eles dizem que os magos foram aqui para comemorar o dia natalício de Jesus. E não foi. Eles foram aqui para saudar a Maria e a José, porque tinha tido um anúncio lá atrás que da virgem nasceria um filho e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Os magos ouviram isso e ouviram também pelos anjos e pelos profetas que no nascimento dele acompanharia uma estrela. Eles separaram ouro, incenso e mirra, que eram umas especiarias caríssimas, que geravam muito dinheiro, que geravam muita condição. Ouro, incenso e mirra. Separaram e saíram na caminhada acompanhando a estrela para poder ver essa profecia se cumprir, que foi profetizada pelo profeta Isaías, que foi o profeta messiânico. Então eles foram lá para saudar Maria, para saudar José, com ouro, incenso e mirra, para que eles dessem continuação à sua missão, à sua caminhada na terra, naquilo que eles precisassem, para comer, para beber, para pousar, para alguma coisa, para se banhar. Eles foram saudar Maria, José e o menino Jesus. Eles não foram comemorar o dia natalício de Jesus, não. Eles foram ver o cumprimento da profecia. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus
em Belém, de Judéia, que já era uma profecia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar. O adorar. Preste atenção. O adorar. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém, junto com o rei Herodes, se perturbou. E congregados, ou seja, se ajuntaram todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Você deve explicar aqui, vai longe. Então, alguns malandros, usando da malandragem na palavra, diz que ali foram para parabenizar o Senhor Jesus, o menino Jesus, e comemorar o seu aniversário. Ao dedinho, eles foram lá para ver o cumprimento de uma profecia. Cumprimento de uma profecia. E não para comemorar o aniversário, o dia natalício de Jesus. Repetindo, na Bíblia Sagrada não se fala em comemoração de nenhum santo na terra. Nenhum. Os apóstolos, lá depois da morte, a ressurreição de Jesus, não se vê na Bíblia, não se vê comemoração de nenhum apóstolo, nenhum discípulo. Eles não tinham tempo para isso. Eles não tinham tempo para viver comemorando, se tornando um centro da adoração. Porque quando irmão, se cria uma festa para adquirir valores, ou para entregar ou receber presente, irmão, isso se torna uma idolatria. Ah, mas é Jesus, a gente tá indo adorar Jesus ao dedinho. Já falei lá no começo do vídeo. Não é Jesus que vocês estão adorando. Não é Jesus. Se fosse ele, estava tudo certo. Se fosse para adorar ele, estava tudo certo. Se fosse para comemorar o dia do nascimento dele, estaria tudo certo. Mas nem o dia que ele nasceu ficou escrito na Sagrada Escritura, já para não acontecer isso. E os homens têm feito. Vamos falar de Jó. Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele falou assim: maldito o dia do meu nascimento, e maldito o homem que foi anunciar ao meu pai: nasceu um varão. Jó falou isso. Ele disse: maldito o dia do meu nascimento. Ele amaldiçoou o seu dia natalício. Jó, ele fez isso. Ele amaldiçoou o dia natalício dele. Falou: maldito o dia que eu nasci, e maldito o homem que foi anunciar para o meu pai o dia do meu nascimento. Os filhos de Jó comemoravam os seus dias natalícios. E quando comemorava, Jó fazia jejum e oração pelos filhos, pedindo perdão a Deus pelos pecados dos filhos. Jó pedia perdão. Quando os filhos dele se reuniam para comemorar os seus dias natalícios, Jó entrava num jejum e numa oração pedindo perdão a Deus pelo pecado dos seus filhos. Até que chegou um dia que foram comemorar o aniversário, morreu filhos e filhas. Aí escapou só um.
Aí levou a notícia para Jó. Deu um vento sobre a casa, o telhado, caiu tudo e não escapou ninguém. Só eu vim te trazer o recado. Morreu todos. No dia que comemoraram os seus aniversários, seus dias natalícios. João Batista, amigo de Herodes. Herodes gostava de João, sabia que Deus estava na boca de João, Deus estava na pregação, na profecia de João. Tudo que João profetizava era na guia de Deus, mas Herodes tinha um pecado. E o pecado de Herodes era se deitar com a cunhada. Herodes se deitava com a cunhada dele, com a mulher do seu próprio irmão. E ninguém sabia. Mas Deus revelou para João. E mesmo João sendo amigo de Herodes, entre aspas, né? Amigo porque não concordava com os erros dele de Herodes, mas alertava ele em tudo. E Herodes sabia que Deus era com João Batista. Com João Batista. E ninguém sabia do pecado de Herodes, que era se prostituir com a mulher do seu próprio irmão, com Herodias. Aí João chegou para Herodes e repreendeu e falou: Deus tem me revelado o teu pecado e tu tá a se deitar com a mulher do teu próprio irmão. E Herodes sabia que era Deus na boca de João, viu? Herodes sabia que era Deus na boca de João. Até que um dia Herodes fez uma festa do seu aniversário, seu dia natalício. Tá aqui, para nós ganhar tempo eu vou falando. Para ver se não fica muito grande esse vídeo. Dia natalício de Herodes. Aí Herodias pegou, treinou a filha dela para dançar. E a filha dela dançou no dia natalício de Herodes. E ela foi a que dançou melhor. Melhor. E quando Herodes parabenizou a menina, perguntou o que era que a menina queria, que até a metade do reino dele ele dava para ela. Aí a menina foi até Herodias, a prostituta, né? Que se prostituía com Herodes. Aí ela disse: diga para Herodes que o que você quer, o teu prêmio é a cabeça de João Batista, o profeta, dentro de uma bandeja. Diga lá para ele. E naquele tempo, palavra de rei era palavra de rei. E ele disse: pede até a metade do meu reino, eu te darei. Aí a menina não pediu metade de reino, não, pediu só a cabeça de João. Ele gostava de João, mas ele tinha que cumprir com a sua promessa. Aí, no dia natalício de Herodes, mas quem morreu não foi Herodes. Não morreu naquela hora. Mas até hoje está morto. Até hoje ele está morto. E João Batista não está, não. João Batista não está. Mas Deus quer simbolizar por isso aí, irmãos, que essas comemorações, só quem está tendo êxodo é o adversário. Nessas comemorações tudinho. Herodes gostava de João Batista, mas tinha que cumprir a palavra de rei. Aí trouxeram a cabeça de João Batista dentro da bandeja. No dia do aniversário de Herodes. Trouxeram a cabeça do santo dentro de uma bandeja. Mataram o santo de Deus, João Batista. Mataram João Batista. No dia que prenderam José, junto com ele tinha um copeiro e um padeiro. Os dois tiveram sonho. E para resumir, no dia da festa do rei,
do Egito. Degolaram o padeiro. No dia do aniversário do rei do Egito, arrancaram a cabeça do padeiro. Degolaram. Morte. Hoje é espiritualmente, irmão. Hoje é espiritualmente. Nas escrituras sagradas, pode procurar. Não tem escrito nenhuma comemoração dos santos. Até porque eles viviam em uma batalha espiritual, irmãos. É como cada um de nós. A maioria dos crentes, eles estão despercebidos, irmãos. Eles estão achando que vai para o céu espalitando os dentes, tomando Coca-Cola, comendo carne assada, batendo parabéns para você. E não examinam, irmãos. E estão tomados por um desvairo, uma loucura. Irmão, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha. E nós fazemos isso, irmão, nós procuramos zelar disso, não é forçado não, irmão, é naturalmente. Quem tem o Espírito Santo de Deus faz isso naturalmente. Ele não sente falta de comemoração natalícia, ele não sente falta disso. Ele não sente falta de estar no meio de uma comemoração natalícia, ele não sente falta disso, ele está numa guerra, ele está numa batalha. Ele está lutando contra as hostes espiritual, que habita no lugar celestial, que vem se disfarçando, né? Era Semires, era Nimrod, era Tamuz. Aí hoje, já expliquei, né? Usa o nome de Maria, Santa Maria, São José e Jesus. Usa o nome deles, criam uma imagem, dizendo que é eles, e o povo coloca na parede, em cima de um altar, pega um pinheiro, coloca no meio da sala, umas luzinhas, umas bolinhas coloridas, umas fitas vermelhas, e sem perceber, irmãos, estão adorando ao adversário. Vamos passar essa comemoração agora, né? Nós estamos no meio, passando no meio da escuridão, clamando. Aí vai vir mudança de ano, outra comemoração a deuses estranhos que não conhece. A comemoração da passagem de ano. Adeus ano velho, feliz ano novo. Não é assim, né? Adeus ano velho, 2024. Feliz ano novo, 2025. Parece uma alegria, fogos, né? Abraços, né? Beijos, choro, música, né? E aquela alegria, o povo passa a noite acordado, até ver o ano virar. Aí fala que dentro dessa comemoração existe um Deus, um ídolo chamado Jano, que significa janeiro, né? Janeiro, primeiro ano, primeiro mês do ano. Tem um ídolo chamado Jano, que ele tem um rosto virado para frente e um rosto virado para trás. O rosto virado para trás é de velho e o rosto virado para frente é de um moço. Chama-se Jano. Então, quando se comemora um feliz ano novo, está comemorando a esse ídolo, a esse Deus, entre aspas, né? Chamado Jano. Aí passa essa comemoração, janeiro, aí vem fevereiro, aí vem o carnaval. Quer dizer, carne à vontade, né? Carnaval.
Está liberado para fazer tudo. Traição, prostituição, droga, bebida. E acontece tanta coisa que não presta. E o povo cego do mesmo jeito. Aí vem quarta-feira de cinza, que alguns comemoram aí, né? Que alguns seguem. Aí vai para a missa de quarta-feira de cinza, coloca uma cinza na testa e está perdoado os pecados, irmão. E o povo está brincando com Deus. Aí para repetir, 8 de Ezequiel, as abominações no santuário. Deus falou para Ezequiel naquela época e disse assim: viste, filho do homem, o que esse povo vem fazendo, o que a casa de Judá vem fazendo e me provocando a ira. Os anciões, os homens mais velhos, junto com Jazanias e outros mais, vê o que eles estão fazendo? Dentro das suas recâmeras e dentro do meu santuário, adorando pintura de répteis nas paredes, com incensário na mão. A maior abominação verás do que essas. Já estava apontando para a época de hoje. E lá no finalzinho do capítulo, ele fala bem assim: ainda que esse povo me grite aos ouvidos, eu não os ouvireis. Eu vou deixar que o ramo entre os narizes deles e que destrua todos eles. Irmãos, nós falamos isso aqui porque nós acreditamos que não é para todos, mas é para alguns. Quando nós falamos isso aqui, não é com intenção de salvar a todos, porque nem todos querem a salvação. Mas é com a segurança dentro da nossa alma, que vai chegar até aos que são da descendência, aos que são da genealogia. A genealogia de Deus na terra. São poucos, são poucos. Alguns chegam para nós e dizem: não adianta, irmão, não adianta falar não, fica quieto. E muitos estão negando a Deus por causa disso, irmão. Estão quietos demais e acham que vão ser salvos unicamente porque se batizaram. Ah, vou ser enganado. Ah, vou ser enganado. O que não tem leitura, irmãos, ele batizou, ele tem que estar na oração. Ele tem que estar na consagração e procurar se encostar em alguém que seja verdadeiro, que seja raiz, que seja descendência, que seja geração. Eu vou começar a ler de novo os capítulos que falam das gerações, porque para muitos é cansativo. Para mim um dia era cansativo e eu pulava as gerações, mas há muita importância nesses capítulos que falam das gerações, né? Adão gerou Caim, gerou Abel, e dele nasceu filhas e filhas, e nasceu Sete, e nasceu Enos, né? Nasceu Sete, nasceu Enoque, e lá vem. Então, a gente fala isso aqui, irmãos, para aqueles que são da genealogia, porque o céu é verdadeiro, e nós não vamos para lá de toda maneira. Então, não é tempo de viver, irmão, em comemorações. Ah, irmão, mas desse jeito você é muito quadrado. No mundo desse que nós estamos, deixa nós ser quadrado. Nós estamos numa batalha, irmãos. Nós estamos numa guerra, numa luta. E quem está em luta não tem tempo de comemorar, não. Ah, mas o irmão não se alegra com nada. Me alegro. Me alegro. Nos dias normais, com a minha esposa, a gente come uma pizza, come um bolo. Hoje mesmo nós já comemos um bolinho aqui, uma coxinha, né? Estamos aqui na comunhão, um pastelzinho, uma bolachinha, 7 capas, e estamos aqui, um suquinho. Claro que nós se alegramos, irmãos, mas nós não fazemos parte do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele.
Vivemos no mundo, mas não participamos. Isso é quem é raiz, quem é geração, quem é genealogia. Vive no mundo, mas não tem desejo de participar junto com o mundo. Eu me alegro na minha casa, me alegro com a minha família, né? Com a minha esposa, né? Com a minha família, da parte do meu pai. Estamos aqui. No que elas participam, não. Que elas, louvado seja Deus, elas estão assistindo esse vídeo aqui, ou vão assistir. E respeito o lado delas e elas respeitam o meu lado, né? Eu não mexo no lado delas se não mexer no meu. Mexeu no meu, aí eu vou ter que falar a verdade. Veio pro nosso lado achando que está falando verdade e nós com a verdade ficar calado ao dedinho. De maneira nenhuma. Temos que falar. Temos que falar. Veio pro lado do mundo nosso para poder contradizer, para poder expressar para alguém que está em volta de nós que o lado do erro é certo e que o lado do certo é errado, então nós não vamos nos calar, não. Nós vamos ter que manifestar a verdade. Então nós estamos em guerra, irmãos. E quem está em guerra não tem tempo de comemorar. Os discípulos e os apóstolos, os santos da antiguidade, não tinha tempo de comemorar. Ah, mas naquele tempo não, hoje está pior. Hoje está pior. Naquele tempo era olho por olho e dente por dente. E hoje é espiritualmente. E naquela época, os homens de Deus perdiam as cabeças. Era crucificado, decepados, esfacelados, apedrejados e não negava Cristo. Hoje você nega a Cristo por um bombom. Hoje você nega a Deus por um pedaço de bolo. Hoje você nega a Deus por um anel de ouro. Hoje você nega a Deus por uma posição. Hoje você nega a Deus por um emprego. Hoje você nega a Deus por um salário. A verdade é essa, dói, mas a verdade é essa. Hoje o povo diz que estão servindo a Deus e não estão, irmão. Se nós olharmos para a nossa natureza de vida hoje e focar ela na luz dos apóstolos, irmãos, nós estamos longe. Nós estamos longe. Hoje o que nós vemos é irmãs negando a fé por causa de filhas que não creem. Eu preciso falar isso aqui. Hoje eu fico triste. Eu não sou santão não, viu? Eu estou lutando para ser santo. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá difícil. Mas no pouquinho que Deus tem nos mostrado, irmãos, e na força que Ele tem nos dado de zelar disso, nós vamos zelar. Eu tenho visto hoje e tenho ficado com vergonha, irmão. Filhas que não são crentes. Dominar mães crentes. Filhos que não são crentes. Dominar pais que são crentes, que são cristãos. Eles são cristãos. Dizem que são. E são dominados pelos filhos. Irmãos, Deus me livre, irmão. Que o Senhor Jesus nos cubra com seu sangue. De um filho conseguir invalidar a fé de Deus que está dentro de mim, irmão. Um filho. Um esposo, uma esposa, irmão. Longe de nós isso. Porque a própria palavra de Deus diz, aquele que não deixa filho, nem pai por amor de mim, não é digno de mim. Aí nós vamos abandonar de maneira nenhuma. Nós não vamos concordar com o pecado deles. Você crê assim? Faça, fique à vontade. Mas não me tire da minha crença. Não me arranque da minha crença. Aí alguém diz, então o irmão também não me arranca da minha crença. A tua crença é falsa. Você pode ficar nela, mas você vai ficar sabendo que ela é falsa. E que no último dia
você não ficou nela enganada. No último dia, alguém vai ter te falado. Então, irmãos, o que nós vemos hoje, que os cristãos de hoje, entre aspas, não dá para se comparar nem com a dor na unha de um apóstolo, de um discípulo. Não dá nem para se comparar com a dor na unha deles. Não dá não. Não dá não. Negam. Porque mora dentro da casa de um filho que não é crente. Aí não pode congregar. Porque senão o filho vai botar ele para fora. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Isso não tem lógica não. Na luz da sagrada palavra não tem luz. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. O Senhor Jesus, ele fez uma oração. Bem aqui, cadê? João e Lucas aqui. Cadê? Aqui, 17 de João. 17 de João, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Olha como é que foi que Jesus orou. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta. 2 pontos. Que te conheça a ti só. A vida eterna é essa. Que conheçam a ti só. Só um Deus. Só Deus. Só Deus. Adorado. Que quer ser adorado por todos. Por toda a natureza de vida. Está aqui, ó. Que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é Jesus falando, viu? É uma oração. 17 de São João aqui. Eu glorifiquei-te na carne. Não é tempo de festejar não, nós estamos em guerra, meu. Ou você glorifica Jesus na carne, ou tu vai ser crente em vão. É melhor ir para o mundo logo. É melhor ir para o mundo, que você vai perder tempo, viu? Eu glorifiquei-te na carne, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele é o espelho, viu? Jesus, ele é o espelho. Não é eu não. É Jesus. Eu estou me espelhando dele e estou passando o reflexo dele aqui por essa pregação aqui, por esse vídeo aqui. Desse canal. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste. Eles eram teus. Tá vendo? As gerações aqui. E tu nos deste. A genealogia, né, de Jesus. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, Pai. Porque lhes dei a palavra que tu me deste. E eles a receberam. E tem verdadeiramente, ó, isso aqui ele está falando dos filhos, viu? Não é dos crentes disfarçados não aí. Não é dos lobos disfarçados de ovelha não. É dos filhos de Deus, ó. E tens verdadeiramente conhecido que eu saí de ti. É os que são geração, viu? Eles são verdadeiros e têm conhecido e têm se espelhado em mim, porque eles sabem que eu saí de ti, palavra de Jesus. E creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles,
não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas. Fecha a porta um pouquinho, tá entrando aqui luz pra cá, eu tô filmando aqui, ó. Já tô terminando. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo. Quem está em Cristo, irmão, não tem tempo de comemorar a festa natalícia, não. Não tem tempo de festejar, não. Nós estamos na guerra. Viu? Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo. Aqui são palavras de Jesus, viu? Mas eu me espelho nele. Mas eles estão no mundo, nós agora, né? E eu vou para ti. E nós estamos aqui, né? Pai, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Essa divisãozinha que está tendo no meio dos cristãos aí, irmão, é demônio puro. Porque quem está em Deus não se divide em pensamento nenhum. Para que eles sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Presta atenção, viu? Deus não vai guardar filho de demônio, não, viu? Ele só guarda os filhos dele. Ó. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão, glória a Deus, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, antes de ir para ti, palavra de Jesus, para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Nós somos um povo alegre, irmão. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Nós não somos do mundo, irmão. O mundo diz que nós é doido mesmo e aborrece mesmo. Assim como eu não sou do mundo, disse Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Ele está falando isso aqui para a raiz, para a genealogia e para a geração. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Isso aqui é fundo, é fundo demais. Vou parar por aqui, vou terminar lendo aqui o 1 de João para poder encerrar, viu? O verbo se fez carne. Não vou ler não, já passou muito tempo aí, eu sei que vocês creem. O verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Quem pregou isso? João. João pregou isso aqui, o evangelista pregou isso aqui, avisou que o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou no meio dos homens, o verbo era Deus, estava com Deus na criação lá no princípio e veio trazendo no meio dos filhos do adversário, ele veio trazendo geração e crescimento nos filhos de Deus, nos filhos de Deus. Ele se fez carne no nosso meio, nasceu de Maria virgem, levantou um povo na terra pela fé, e quando esse povo se reúne, eles são considerados como a virgem de Sião. São um povo virgem, um povo que não tem contato com o pecado do mundo, um povo separado, um povo que está se tornando a noiva, a igreja que vai pisar na cabeça da serpente, né? Na cabeça do adversário. Então eu senti de abrir isso aqui para falar para vocês, para nós examinarmos, irmãos, porque todas essas comemorações, elas vêm para distanciar
o povo da presença de Deus. Um dia um satanista falou, um satanista americano, eu li porque estava traduzido em português. Ele já morreu, esse satanista. Ele falou bem assim, que tinha certos cristãos que ele não se preocupava com eles, porque pelo menos uma vez no ano, e agora não é nem uma vez por ano, agora é todo mês, pelo menos uma vez por ano, o satanista falou, tem certos cristãos que pelo menos uma vez por ano, eles formam uma oferenda e um altar para mim. Quando comemoram seus dias natalícios, quando acendem velas, enche o cenário com bolas de sopro, faz um bolo, glória a Deus, coloca bebidas, e o que está comemorando o ano, como centro da adoração. E todos batem palma para ele. O satanista falou, tem certos cristãos que eu não me preocupo com eles, porque pelo menos uma vez no ano, eles abrem um espaço dentro dos seus lares para adorar ao adversário. E aí é forte. Deus abençoe a todos. Deixa o like, é de graça. Compartilha. Clica no sininho novamente para reativar a inscrição. E inscreve-se no canal. Deus abençoe a todos. A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Deus abençoe.